recadinhos aqui que eu queria destacar. Hoje eu não estou passando os slides, nosso amigo João está passando aqui para a gente, estava com uma dificuldade técnica aqui. Então, eu queria destacar duas coisas importantes para vocês. Interaja com a gente. Esse é um fórum bem legal, é um webinar que a gente tem aqui um grupo de pessoas trazendo um tema bastante relevante. Gostamos de interagir com vocês, gostamos de responder perguntas. Usem o chat para interagir conosco, tragam questões, tragam comentários, será muito bem-vindo. Outro ponto é que esse webinar também será gravado, ele será disponibilizado no canal da Nexus no YouTube, o que é bom para várias situações. Primeiro, que é um assunto hoje denso, é um assunto que tem uma certa complexidade, a gente tentou deixar da forma mais simples possível, mas é muito bom saber que a gente tem acesso a esse conteúdo depois, é uma das riquezas desse conteúdo, desse evento, desse webinar que a Nexus está promovendo, e também compartilhar com pessoas que não puderam estar aqui conosco, e dar acesso para eles a esse conteúdo super rico que sairá daqui hoje. Podemos avançar? Bem, este é um evento organizado pela Nexus, uma empresa do grupo Local Web, em parceria com um grande parceiro, nosso grande parceiro de nuvem pública, AWS, e hoje nós traremos aqui na nossa jornada para a nuvem, a nossa quarta etapa, o nosso quarto passo, nós falaremos sobre DevOps. É um assunto quente, é um assunto rico, é um assunto importante, e não podemos deixar de destacar que para falar sobre isso, a gente tem que trazer um time de peso. E aqui eu trago um salve, uma boa tarde para o Walter Lisboa, amigo já de longa data. Walter, dá um oi, pessoal. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Walter, para quem não me conhece, eu sou líder técnico e Solution Architect na Nexus, né? E estamos aqui no quarto episódio já, né? Estou ansioso, né, para a gente entrar já nas discussões. Quem diria, quarto episódio já, né? Muito bom, muito legal. João Helena Filho, especialista da AWS, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado a todo o pessoal da Nexus aí pelo convite. Eu participei, acho que de todas as 4 etapas aí, então agora vamos fechar com chave de ouro essa última sobre DevOps. Obrigado mais uma vez por me deixarem participar com vocês aí. Que isso, João. Você é sempre bem-vindo. Aliás, eu tinha esquecido de mencionar isso, né? Figurinha carimbada já aqui conosco, já está desde o início do processo. Muito bom, cara. Obrigado por tudo, viu? Valeu. E temos também... o Só um Enéas, minutinho. Carlão, libera o microfone do Enéas, por favor. Enéas, fala com a gente. Tá mutado? Libera o Enéas. Aqui eu não estou conseguindo. Será que eu consigo por aqui? Vamos ver. Cadê o Enéas aqui? Enéas, aqui. Vê aí, Enéas, se chegou alguma coisa para você. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Olá, Enéas, nosso estreante de hoje. Boa tarde. Valeu, muito obrigado pelo convite, pessoal. Prazer imenso aqui falar com vocês. Tenham uma boa tarde. Espero que seja bem produtivo aqui para gente. Eu tenho certeza que será. E você chegou num assunto super quente aí do momento, DevOps, vai trazer muita riqueza para a gente aqui. Bem, eu sou o Diego Santos. Opa, claro. E eu sou o Diego Santos e eu serei o facilitador, o moderador do dia, ajudando o pessoal a conduzir o assunto, acompanhando o pessoal, aprendendo com o pessoal. Então, estou aqui muito mais para colaborar com vocês. Podemos avançar? Existe uma provocação que eu faço sempre, antes de começar o nosso webinar. É muito legal falar sobre tecnologia, é muito legal falar sobre cultura, frameworks, métodos de trabalho dos mais diversos. Só que se nós não tivermos uma estratégia para definir e a gente não souber exatamente o que a gente precisa fazer para deixar nossa empresa competitiva, tudo isso pode ser valioso ou não. Você pode estar indo no caminho certo ou não. Então, a estratégia é a palavrinha-chave para que a gente possa ter assertividade no consumo das tecnologias em cloud. Pode avançar? Uma vez que eu tenho uma estratégia bem definida, eu tenho que ter clareza de qual problema, qual oportunidade ou qual necessidade eu vou endereçar, eu vou resolver ou até mesmo evitar. Isso é consumir as tecnologias em cloud como meio.
E aqui eu destaco algumas das questões que são valiosas quando você pensa nos benefícios da nuvem, como, por exemplo, aumentar a velocidade e a agilidade do negócio. Afinal, quem não quer esse tipo de coisa? A gente parar de gastar dinheiro com infraestrutura, commodity hoje em dia, não faz mais sentido fazer isso. Substituir o CAPEX, o dinheiro empregado lá que a gente não pode utilizar para coisas mais objetivas, flutuantes, e substituir pelo OPEX, para que eu possa realmente gastar dinheiro, investir dinheiro, numa forma que tem a ver com a minha linha de receita. Então, se eu gasto mais, eu tenho mais receita. Então, faz todo sentido eu ter o OPEX no meu dia a dia como empresa. Se eu tiver uma estratégia, uma necessidade, uma oportunidade de me tornar global, por que não ser global? Eu preciso utilizar esse tipo de benefício. E o mais importante para mim, a gente não se preocupar com o futuro, se nós vamos precisar ou não daquele recurso. A gente precisa do recurso e precisa consumir na hora. A gente não pode ter essa preocupação de uma previsão super refinada se vamos ou não vamos precisar. Precisamos ter à nossa disposição quando o negócio precisa. Bem, mas e se eu, porventura, não quiser investir nas tecnologias em cloud? O mais importante para mim, você perde o time to market. O mercado está mais rápido, os clientes estão mais rápidos, estão mais exigentes, a gente precisa lançar novos produtos, novas features nesse produto, a gente precisa entregar mais valor para o nosso cliente. Time to market é um ponto super importante. Eu perco a oportunidade de colocar o meu dinheiro onde ele rende mais, e no final do dia trazer mais retorno para o meu investimento. Se eu posso colocar dinheiro em tecnologias que trazem mais retorno, por que que eu vou investir em commodity? Por que que eu vou investir em infraestrutura? Eu posso colocar a continuidade do meu negócio em risco. Esse é um fator super relevante que a gente precisa levar em consideração caso eu decida não fazer investimento em tecnologias em cloud. Um dos pontos principais, eu vou ter dificuldade, eu vou ter desafios para manter os talentos da empresa. Os nossos talentos, os verdadeiros talentos, eles não querem consumir as tecnologias antigas. Eles querem estar up-to-date no mercado, eles querem estar atualizados. Então, a gente precisa, como empresa, como corporação, entregar, viabilizar para que eles possam utilizar essas tecnologias em cloud em prol daquela oportunidade, daqueles problemas e conectado a uma estratégia de negócio. E eu também não preciso, mas se eu não uso tecnologias em cloud, é o que vai acontecer, perder tempo gerenciando recursos de infraestrutura. Hoje em dia não faz mais sentido. Podemos avançar? E aqui, agora indo direto ao ponto, vou passar a palavra para o Walter, meu amigo já super conhecedor do assunto DevOps, que vai trazer aqui para a gente uma série de informações super ricas. Eu já tive um acesso à prévia e estou curioso para o que eles podem trazer aqui para a gente hoje. Walter? Obrigado, Diego. Obrigado a todos que estão aqui assistindo, né? Com grande satisfação que a gente está chegando no quarto episódio, né, da nossa jornada para a nuvem, né? Quarto e último, né? Possivelmente não vai ser o último webinar, né? Mas dessa sequência aqui, né? É o que vai concluir com o último assunto sobre DevOps, né? E só recapitulando de maneira bem rápida para a gente não investir muito tempo aqui, o episódio 1 tratou sobre migração, né, que é o assunto lógico, né, para que a gente comece a falar sobre jornada para a nuvem, né, você tem ambientes que estão fora da nuvem e você quer transferir eles para a nuvem, né, isso foi em março, né, e em maio a gente falou sobre banco de dados, né, que é uma camada extremamente importante dentro dos ambientes dos nossos clientes, né, e dos nossos também, né, porque é onde fica a persistência de todos os dados para a gente poder tratar aquilo e transformar numa informação, né. No episódio 3, em agosto, a gente falou sobre modernização, que incluiu aí uma série de subassuntos, né, aonde nós estávamos falando sobre como adaptar a infraestrutura e as aplicações para funcionar de maneira mais palatável dentro da nuvem e realmente usar os recursos da nuvem, né? Você pega uma aplicação muito legada, muito antiga, pode ter algumas limitações, aí você não consegue aproveitar. Um dos itens que a gente citou, né, discutimos de maneira bem breve, é o item de DevOps, que hoje a gente vai aprofundar, né? Então, vamos começar de fato, né? Antes da gente falar o que é, né, DevOps, né, vamos fazer uma pergunta para si mesmo, né? Por
que é que eu preciso ter DevOps, né? Eu preciso ter DevOps, né? Qual são os ganhos que você tem, né? Então, um dos itens é a questão de agilidade, né? Agilidade tem muito a ver com o que o Diego falou de time to marketing, né? O quão rápido a gente consegue colocar novas aplicações ou novas features dentro das aplicações existentes para atender necessidades de mercado, né? Então, você vai ter, né, o mercado bem rápido, né, funcionando cada vez mais rápido, e aí a gente precisa se acomodar, né, nessa velocidade. A gente precisa acompanhá-la, na verdade, né? E esse é o primeiro item do time to marketing, velocidade de entrega, né? Então, a parte da agilidade, né, parte do que a agilidade compreende, né, e ela remete, inclusive, uma coisa muito importante, ao movimento agile, né, e eles usaram esse nome justamente para não usaram, por exemplo, speed, né, para velocidade, porque ela é um dos elementos. Então, conforme a gente discutiu no último webinar, né, a gente falou, por exemplo, né, de usar microserviços para reduzir o volume de códigos, né, e permitir que os desenvolvedores possam se concentrar numa parcela apenas dele e consigam entregar alterações ou novas features ou melhorias ou mesmo construir, né, uma nova aplicação num espaço de tempo mais reduzido, né? Então, esse é o primeiro ponto da agilidade. O segundo ponto da agilidade, ele tem a ver com frequência de deployments, né? O quão rápido você coloca essas alterações, né? E muito importante, às vezes você colocar pequenas alterações aos pouquinhos, né? É muito melhor do que você fazer um bolo, né, de aplicações, né? Por exemplo, né, isso é muito tradicional de fazer uma vez por mês ou a cada 2 meses. Antigamente a gente ia lá e fazia um deploy, né? E aí entrava 20 features novas, né? Isso é muito arriscado para o negócio, porque se uma dessas features quebrar a aplicação eventualmente por algum motivo, você acaba tendo que fazer rollback de tudo, né? Então, você entregando pouquinhos, né? Você faz rollback somente daquele item, né? E, por fim, tem a questão da adaptação, né? Quando você fala de agilidade, um item bastante importante é a sua capacidade de se adaptar a mudanças, né? Que são trazidas, por exemplo, pelo próprio mercado, né? A gente teve aí, por exemplo, a pandemia. A pandemia modificou como a gente trabalha, né? E com certeza requeriu features diferentes em vários níveis de aplicações. Então, quão rápido você conseguiu se adaptar, né? A partir do momento que a gente começou a ter as quarentenas, né? Outro ponto também são trocas de tecnologias. O tempo todo a gente está tendo novas tecnologias, novas plataformas, novas linguagens, novos frameworks, novas metodologias, né? O quão que a equipe consegue se adaptar, né, a essas mudanças, né? Então, isso também é importante na questão de agilidade. Bacana, muito legal, Walter. E conforme as aplicações, as alterações vão chegando nos ambientes de forma mais ágil, né, com agilidade, utilizando o DevOps, né, surge a necessidade de itens de segurança para mitigar e corrigir possíveis riscos, né? E antes mesmo dessas aplicações, né, desses códigos estarem implementados em produção, em desenvolvimento ou em QA. Então, além de incluir essas tarefas relacionadas, né, na concepção do código, trazendo os testes logo no início da abordagem, né, trabalhando com a abordagem ali de Shift Left Security, que seja você incluir os testes, incluir scan de vulnerabilidades logo no início da concepção do código, seja num código de aplicação, ou seja, até num código para provisionar infraestrutura, a partir desse momento que você passa a incluir esses pedaços de segurança, que o desenvolvedor, a pessoa que está fazendo o deploy da infraestrutura, o pensamento que segurança é importante,
bloqueios ali, contornos de segurança, isso é importante, né? A gente acaba surgindo aí o DevSecOps, inclui a segurança dentro do modelo. Então, tanto desenvolvedor quanto o pessoal de operações que vai fazer implementações de infraestrutura, criar o ambiente, eles passam a ser responsáveis por manter o ambiente seguro. E aí isso passa de uma maneira mais colaborativa e não só o time de segurança fica responsável por isso, né? Então vai facilitar muito. Logo do início, você já consegue corrigir os problemas, já que tem corrigir as vulnerabilidades, né? Então, logo no início do processo, você já consegue reduzir esse tempo de correção, né? Ao invés de você dedicar e deixar só que a correção aconteça quando alguém identificar em produção ou no ambiente de QA ali, o teste já vai estar muito próximo da concepção, né? E aí permite que os times dediquem mais tempo e esforço, né? Gerando valor, tanto para o negócio quanto para o cliente final, né? Então, você está corrigindo os problemas antes deles acontecerem, né? As dificuldades, as vulnerabilidades logo lá no começo. E aí, tendo o DevSecOps, né? É importante que todo mundo passa a ser responsável pela segurança. Bacana, Enéas. Outro ponto principal aqui é a questão da automação. Muitas vezes os clientes se pegam numa pergunta, né? Será que eu consigo ter a agilidade que eu preciso e mantendo a segurança, ou eu preciso escolher entre ser ágil e ser seguro? E aí a automação tem um papel chave nesse processo. O que a gente chama de automação dentro da implementação do DevOps? É reduzir a interação humana o máximo possível. Então, todas as tarefas que eu puder fazer de forma automatizada, eu devo fazer, porque com isso eu vou poder provisionar a minha infraestrutura automaticamente. Então, imagina que eu tenho um ambiente de teste e eu preciso provisionar um novo ambiente de teste. Se eu tiver uma infraestrutura como código, eu vou conseguir provisionar esse ambiente de forma automática e super rápida, já com todos os padrões de segurança embutidos dentro desse processo, com o processo de coleta de log, eu consigo fazer isso tudo já embutido dentro da infraestrutura como código. Então, eu vou ter a agilidade que o meu negócio precisa e já consigo embutir todo esse processo de segurança, todo o DevSecOps que o Enéas falou, eu já consigo deixar tudo isso pronto, inclusive com as melhores práticas já habilitadas. Então, eu consigo automatizar todo o processo, seja a criação de uma infraestrutura de teste nova, seja o deploy de uma aplicação nova, seja o deploy de uma versão nova, seja o deploy de um microserviço, tudo a gente consegue fazer de forma automatizada, onde eu vou garantir a segurança e trazer agilidade para o cliente. Inclusive, se você pensar nesse processo automatizado, imagine num cenário de uma implementação que tenha problema e que eu precise fazer o rollback. Estando esse processo automatizado, a própria recuperação do meu ambiente fica muito mais rápida e eu consigo fazer isso de forma muito rápida. E o que eu trago com tudo isso, né? Juntando agilidade, segurança, eu vou trazer qualidade para o meu ambiente. Então, eu vou reduzir o tempo de implementação do meu ambiente, eu vou reduzir a minha taxa de falha nas changes, porque eu consigo testar isso antes, eu consigo validar se isso está ok, e mesmo que eu tenha problema, eu consigo recuperar de forma super rápida. Então, juntando todos esses porquês, todos esses argumentos aqui, a implementação de DevOps, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a agilidade, aumentar a segurança, aumentar o nível de automação e aumentar a sua qualidade, reduzindo o número de falhas. Mas e aí, Walter, como é que a gente faz para implementar tudo isso? Né? Muito bacana. Todo mundo quer agilidade, todo mundo quer segurança, todo mundo quer automação e todo mundo quer qualidade. Mas como é que a gente faz para chegar lá? O que as empresas precisam fazer para implementar o DevOps?
Exatamente. Essa é a grande pergunta, né? Bom, primeiro a gente posicionou se você precisa ou não, né? Em geral, as empresas hoje elas têm que correr atrás de metodologias que permitam que ela diminua o time to marketing para níveis aceitáveis em relação ao mercado, né? Bom, agora como que a gente faz isso? Bom, para definir DevOps, né? Antes de entrar nos 3 tópicos, fazendo uma breve introdução, se você chegar em 10 livros, 10 pessoas, né, você vai ter 20 definições do que é DevOps, né? Então, para a gente poder pisar no chão, né, e chegar num consenso aqui, a gente vai apresentar aqui uma definição que está bem genérica, né? E essas definições, ela tem justamente os pilares de como é que elas deveriam estar implementadas, que são os assuntos que você precisa prestar atenção para poder implementar isso daí, tá? Então, ela é bastante alinhada com o que a AWS fala, né? Mas é uma definição para a gente poder trabalhar aqui. E o primeiro item é cultura, né? Cultura, meu Deus, cultura é a parte mais difícil de se mudar, né? A cultura, ela envolve como que as pessoas trabalham, como as pessoas pensam, como elas encaram, né? Problemas. Então, eu acho que ela deve ser a parte mais lenta, né? E a mais complexa de se alterar. Cultura, ela envolve, né? A mentalidade das pessoas, uma palavra cool, né, que o pessoal gosta de usar, o mindset das pessoas em relação aos ambientes, às aplicações, a como é que você vai fazer a sua jornada de trabalho, né? Então, essa parte, ela essencialmente precisa ser abraçada pela empresa como um todo, né? Não adianta só a liderança chegar e falar assim, vamos colocar DevOps, e não ter um trabalho, né, de convencimento, de ajuda, de adesão, né, do lado dos colaboradores, né? Também não adianta nascer do lado dos colaboradores, e eu até me coloco nessa situação, que eu já passei por isso, né, da gente ter aquela ânsia, né, aquela ânsia técnica de falar assim, poxa, eu quero trabalhar desse jeito, porque é beneficente, né, tem um benefício muito grande em termos de rendimento, em termos de satisfação, né, você deixa de fazer trabalhos repetitivos, então não adianta nascer também só dos lados dos colaboradores, e a liderança técnica e estratégica da empresa não está afinada com isso e dá os recursos necessários, seja financeiro, seja de tempo, para treinar as pessoas, né? Então tem que ser uma coisa que muito provavelmente precisa de um sponsor, tá? Ou pelo menos uma equipe de sponsors dentro da empresa que toquem, né, nesse ponto, e comece a trabalhar aos poucos, né, a cultura através da mudança das práticas e da aplicação dos ferramentais, né? E por falar em práticas, né? Você quer falar um pouco, João, de práticas? Vamos lá, Walter. A cultura é super importante, né? Mas todo esse contexto que a gente está colocando aqui para vocês, cada um tem a sua importância, né? Então, vamos pensar que a gente já tem o sponsor, todo mundo já comprou a ideia da implementação do DevOps. Qual que é o meu próximo passo? O que mais que eu preciso avaliar? E aí a gente entra nesse, né, olhar para as práticas. Será que eu tenho as práticas necessárias? O que eu faço hoje está de acordo com o que eu preciso para a implementação de DevOps, né? Então, olhando as práticas, o que a gente precisa é consolidar as melhores estratégias para fazer as entregas. Então, será que a minha arquitetura, a maneira como eu arquiteto as minhas aplicações e o meu ambiente hoje está correto? E aí, pessoal, não pensem que a gente quer recriar a arquitetura de vocês, mas para a criação de coisas novas, o modelo mais atualizado, o modelo mais indicado para a minha necessidade? Será que eu estou usando microserviços? Será que eu já tenho infraestrutura como código? Então, lembra que a gente tem toda aquela conexão com agilidade, segurança, automação e qualidade. E isso conecta muito com as práticas, porque eu preciso ter a prática pronta para implementar todo esse processo, né? Então,
Onde é que eu guardo os meus pacotes? Como é que eu vou promover os meus conteúdos? Qual a frequência que eu preciso, né? Porque eu preciso definir qual é a prática para que eu preciso ter um deploy de hora em hora, ou eu preciso ter um deploy semanal, né? Isso pode ter mudanças dentro da minha prática. Então, como é que eu avalio isso para ter a prática necessária para ter a agilidade, a segurança e a qualidade que a minha empresa precisa? E além disso, eu também preciso avaliar a questão de governança. Como que eu vou avaliar isso? Quais são as métricas? Quais são os KPIs que eu preciso para validar a minha implementação de DevOps, né? Então, todos esses dados são super importantes, são essenciais nessa avaliação junto com cultura e também com o ferramental que o nosso amigo Enéas vai apresentar para a gente. Verdade, pessoal. E aí, quais tipos de ferramentas nós precisamos, né? Então, a partir dos tipos de ferramentas, a gente vai decidir quais ferramentas mais para frente nós vamos falar. Mas vamos começar aqui, então, vocês vão precisar, né? É necessário ter ferramentas que façam a agregação de logs, por exemplo, que tem o repositório dos seus códigos, seja ele de infraestrutura, seja ele de aplicação, monitoramento, depois que o seu ambiente estiver em produção ou estiver em testes, você conhecer bem o que está acontecendo, então ferramentas para monitoramento. Quando estiver em produção, você receber alertas, então vamos precisar de ferramentas que nos enviem alertas, que as pessoas corretas recebam os alertas necessários, com a classificação necessária para que tomem uma ação. Ferramentas para testes, né, para fazer análise, testar o seu código, entender como é que ele funciona, enfim, testar testes unitários, né, ferramentas para fazer a entrega desse código nos ambientes, né, ferramentas para fazer a integração de todas essas ferramentas que eu estou comentando. Então, esses tipos de ferramentas que eu estou comentando, né? Então, com isso, né, com a cultura, com as práticas, com as ferramentas, com quais tipos de ferramentas, a gente passa, o João vai comentar, vai iniciar aí um pouquinho de quais ferramentas nós podemos utilizar aqui.